Eu tenho um recadinho aqui para vocês. Se você quiser participar do Em Volta da Fogueira, contando as suas histórias, as suas experiências, você pode participar em tela dividida aqui comigo, assim a gente bate um bom papo nos bastidores, é muito divertido. Ou então você pode mandar a sua história por e-mail e eu reconto ela aqui, né? Espero que eu faça jus ao seu relato. Inclusive, essa história pode ser até anônima, caso você não queira se identificar. Então, esse foi um recadinho. É só deixar a sua intenção no e-mail que está aqui embaixo na caixinha. Carlinha, eu quero participar. Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai ver como, quando, ok? Então esse era o meu recadinho e vamos pro vídeo. Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui hoje na fogueira novamente com a Adriene. Ela voltou, ela esteve aqui semana passada, então eu vou deixar o link do vídeo, porque nele ela faz assim uma retrospectiva, ela conta toda a história do Hospital Psiquiátrico Juqueri e também do complexo, né? Tudo que acontecia ali à volta, tanto os pacientes quanto as pessoas que trabalhavam no hospital. E no caso da família dela, né, Dri? Foram 3 gerações trabalhando no hospital. Vivendo, sim, em torno ali do Juqueri. Eu acho que vocês vão ver o Juqueri com outros olhos, então não deixem de assistir a parte 1 desse vídeo. E antes da gente começar, eu queria deixar um recadinho. Nós estamos fazendo uma vaquinha online aqui no canal. O link está aqui na descrição, está tudo explicado do porquê. Considere ajudar o canal, sendo que ele não é monetizado. E se você não puder contribuir dessa forma, você pode deixar like, você pode compartilhar, comentar, se engajar. Vamos participar, dar sinal de vida. E muito obrigada por você que clicou nesse vídeo e está aqui. E aí, Dri, tudo bem? Eu tô ansiosa, né? Porque essa parte... Tudo bem, Carla. Essa parte que eu mais gosto, né? Que são as histórias que eu vivi, né? Sim, que é muito particular seu, né? O resto foi mais geral, o primeiro vídeo. Agora eu fico curiosíssima. Mas essas são experiências reais, né? Que realmente aconteceram. Bom, como eu contei no outro vídeo, eu morei numa casa que pertenceu ao Hospital do Juqueri, né? Mas não ficava exatamente dentro do pavilhão do Juqueri, ficava dentro do Parque Estadual do Juqueri, né, que era a Fazenda Juqueri, que fez parte, aonde o hospital foi construído por causa dessa área, que é a última reserva de Cerrado da Grande São Paulo. Sim. E a casa ficava dentro. Para situar, eu vou descrever um pouquinho como que era o local e a casa, tá? Essa casa, ela tem... Quando eu morei nela, eu já tinha já tinha uns 80 anos, né? 80, 90 anos. Então, você imagina a estrutura de uma casa antiga. Na beira de um rio, o rio Juqueri, que é o mesmo rio que passa atrás do hospital, né? Que compõe a cidade, que deu nome à região toda, né? Esse é o rio que cortava, que passava atrás da minha casa. Mas antes do rio, né? Entre o rio e a minha casa, tinha uma mata ciliar, uma mata formada por pinheiros, eucaliptos e também, né, que com certeza eles plantaram ali, e mata nativa, né, mata atlântica. E o cerrado ficava de frente, né? O cerrado era uma colina, a casa ficava num vale, tá? Porque é uma região de morros, então quem
não mora em morro, não consegue às vezes imaginar, mas imagine que ela fica bem no vale, né? Onde passava o rio, que o rio passa cortando o vale. Então, de frente, assim, a gente via o cerrado todo, né? O campo cerrado do parque. E a casa pertencia a uma comunidade que tinha mais uma, duas, três casas, né? 4 casas ali, que eram 5 famílias que dividiam aquele espaço, uma perto da outra, tá? E vivia como se fosse um sítio, né? Eu plantava, minha avó tinha galinha, tudo, só que a mata era bem grande ali na beira do rio, né? E assim, como era uma casa muito antiga, onde passou outras famílias, passou doentes, passou internos. Então, o aspecto dela já era um aspecto, além de decadência, era um aspecto pesado já, né? Era um contraste. Era o aspecto pesado da casa com o aspecto de paz do local, do ambiente, né? Da beleza do entorno. Da beleza do entorno, isso. A gente era tão às vezes pesado, que a gente preferia passar o dia inteiro e querer morar nas árvores. A gente tinha a ideia de que a gente ia morar embaixo daquelas árvores. Dávamos nomes para as árvores, quando cantávamos histórias para elas. Cada uma tinha um nome, tinha festa de aniversário, tudo. Porque lá dentro da casa tinha esse aspecto pesado. Um barracão, a casa tinha um barracão velho, né? Tudo, um corredor. Você entrava nela, aquele chão vermelho, né? Aquele piso vermelho. Uma pia, um balcão de mármore do lado, um vitrozinho. E depois um corredor bem longo para a sala. Outro corredor paralelo à cozinha, o banheiro também longo, né? Um banheiro bem grande que dava para a janela dava para o fundo da casa. E no fundo, um pomar de goiabas, um pomar de goiabeira com mais de 30 pés de goiabas. Nossa! Com mais de 30 pés de goiabas. Então, assim, ali, tirando a casa, a gente sentia essa coisa, né? Esse aspecto pesado. E a partir de que idade você começou a se tocar disso, sentir isso? Era uma energia ou você fala que você sentia por causa do aspecto visual mesmo? Não, era da energia da casa. A energia da casa era uma energia forte, né? E assim, principalmente quando eu apagava a luz, porque apagava muitas vezes a luz lá. O que acontecia? Imagine que era um sistema elétrico antigo. Qualquer chuva que dava, tempestade mesmo, porque lá chovia, assim, nunca chovia pouco, chovia muito. Assim, de cair relâmpago, de cair raios o tempo todo, de atormentar. E a luz, né, quando começava a chover, já era, né? Caía, imediatamente caía. E você ficava totalmente no escuro. Então, era nesses momentos que às vezes acontecia da gente ouvir coisas, ver coisas e sentir, né? Era normal, a gente vivia numa atmosfera onde o sobrenatural fazia parte do dia a dia, não era algo irreal, era algo normal. Vocês conviviam com aquilo? Convivia com aquilo, assim, não era nada normal, tipo, você vê alguma coisa ali, entendeu? De repente você tá tomando banho e vê uma imagem de uma mulher, sabe? Isso aconteceu com você? Ali eu tinha medo, a gente tinha medo de tomar banho naquele banheiro sozinho, era sempre, ia de vários, a família ia assim de 2 em 3, porque a janela dava exatamente para uma área, para o fundo, e ali, assim, a impressão de que a gente ia ver toda hora que fosse tomar um banho, ia ver alguém, né? Principalmente uma vez que eu peguei uma flor de um cemitério, peguei uma flor de um túmulo, meu Deus, essa mulher vai me aparecer toda hora. Sério? Sério. E como que ela era? Era bem bonita, jovem, morreu nos anos 30, aquelas fotos de cinema. E
Eu catei a flor, porque minha família tinha um costume muito estranho. Ia passear numa cidade, minha família ia visitar cemitério, sabe? Olha, eu vou falar que é um costume, eu não sei se é da época, mas na minha família também, eles visitavam o cemitério assim como eles visitavam a igreja do local. Quando eu era criança, eu andava muito em cemitério, nunca teve, ia com a criança, ia com a renta toda, com a família toda, então nunca teve muito esse estigma, né? Hoje em dia, eu acho que as crianças são mais poupadas de determinados lugares e assuntos. Lá era assim, a gente ia para Mariporã, ia para o cemitério de Mariporã, ia para Atibaia, ia ver o cemitério de Atibaia, né? Às vezes eu não tenho cidade que eu nem lembro muito da cidade, mas eu lembro do cemitério, né? Algo... Não dá para entender, mas era o passeio, fazia parte, ia conhecer uma cidade, ia conhecer o cemitério da cidade, né? Em várias tem muitas obras arquitetônicas, tem coisas interessantes, né? Tem geralmente que foram feitos por pessoas famosas, tem um pouco de arte também no cemitério, né? Mas a minha família só ia porque ia, também não sei te explicar o porquê. Minha também não sei. Eu sei que às vezes ia porque tinha uma história de um menino, de uma criança que curava. E ia milagreiros, né? Ia muito por isso. Ia muito por isso e tal, né? Assim, na minha família tem essa coisa meio também espiritual, porque eu tive a minha bisavó, parte paterna, era benzedeira de crianças, benzeu 70 anos, tem histórias de que ela curou gente desenganada. E aí depois vem essa mediunidade, né? Porque minha mãe era médium, meu pai também recebia, só que meu pai, o médico, não trabalhou a mediunidade. A minha mãe já chegou a trabalhar na centro espírita, sabe? Uhum. Mas mas assim, era engraçado, porque quando a coisa apertava em casa, parecia que aparecia toda a família, vinha no meu pai, era incrível, né? Vinha tudo que é espírito nele, quando começava brigas, discussões, a família estava, né, em situação... Você acha que isso era uma justificativa, estou perguntando sinceramente, do seu pai, para os atos dele, ou você acha que o clima e a própria energia ruim de quando a coisa apertava atraía outras coisas ruins e ele somava? A casa, com certeza aquela casa tinha alguma coisa pesada, muito pesada nela, né? E isso puxava situações, às vezes, e a minha família também deve ter dívidas, né? Porque a família inteira, e que casaram com aquela casa. O meu avô conta, por exemplo, que ele, quando é pequeno, minha bisavó chegou a limpar aquela casa, chegou a fazer faxina naquela casa, quando eram moradores dos internos do Juqueri, né? E ele tinha 6 anos, ele ia lá, e aquelas árvores já eram todas grandes, já eram adultas as árvores. Então, existe toda essa ligação já, e alguma coisa tem na história da casa que eu não consegui recuperar, que fazia com que a gente estivesse pagando ali, né? Como uma dívida mesmo, né? Porque eram situações, não só vinha espírito da família, mas eram outros que apareciam e que chamavam e que pedia oração, né? E naquela casa ali. Mas em volta, e é isso, esse contraste, porque a gente sentia era tão forte isso, que a gente preferia ficar o dia inteiro para fora, claro, né? Além de ser criança, mas assim, para fora até as 10, 11 da noite, tá? Nas árvores, no meio do mato, entendeu? Porque na natureza a gente sente a proteção. Uhum. Então, por exemplo, ali atrás da casa tinha ninfas, tinha os seres próprios dali, como o Chiquito, tinha... Explica para o pessoal o Chiquito. O Chiquito não era tá tão familiarizado com o interior, assim, né? Porque explica o pessoal dos outros estados, ou como leva o nome por lá. O Chiquito era um ser gigante, né? Um macaco gigante, seria parecido com um macaco gigante que vivia ali atrás da mata, que vivia naquela... A gente chamava de esconderijo, que seria a mata ciliar entre a nossa casa e o rio. Uhum. Né?
e protegia a mata, protegia a floresta, né? E parecia pra gente. E assim, uma vez ele apareceu com a minha irmã tava em cima da goiabeira, ela caiu lá de cima e gritou pra caramba, sabe? Agora as ninfas era engraçado porque elas viviam nas árvores mesmo, né? Elas saíam das árvores assim e tomavam o ambiente, tudo, né? E vocês viam isso? Você acredita nisso até hoje? Ou você eu acha acredito. que foi imaginação? Não, eu acredito porque a gente tinha árvores, por exemplo, assim, se conversava com elas, entendeu? A gente falava com elas e elas tinham esse espírito, dava para ver que a gente se sentia protegido ali, né? Tinha a Ilhéu, a Rapunzel, a Chorona, era algo assim, a gente ficava embaixo delas e acabou, ninguém mais segurava, ninguém mais, não acontecia nada. A gente andava mato lá, pra você ter uma ideia, nós caminhávamos na mata, não só na mata ciliar, mas no cerrado todo, a gente fazia expedições longas e com mato dessa altura, enorme. A gente abria trilhas, pra você ter uma ideia. Abríamos trilhas. Com o pé descalço, tá? Com o pé descalço, sem chinelo. Nunca aconteceu nada. Mas das coisas estranhas que eu lembro, mais antigas que aconteceram naquela casa, das mais antigas, foi, por exemplo, quando eu tinha uns 6 anos e caiu a luz porque estava chovendo, era um dia de chuva. Quando chovia lá, realmente parecia que a gente estava numa dimensão, numa outra dimensão, sabe? Eu sei, quando chove aqui é um pouquinho assim, viu? Lá chove muito. É a mesma quantidade de chuva que aí recebe, sabe? Sim, uma névoa, dá medo, dá muita tempestade, muito trovão, muito raio. Aqui onde eu tô, aqui a chuva nem chega nem perto. Não, ela não chega no chão para levar apoio, né? Eu já vivi em Araraquara há muitos anos, que é a cidade que é Adritá, né? Nós fizemos, inclusive, a nossa universidade juntas lá em Araraquara, e é um lugar muito seco, né? Hoje em dia tem um clima praticamente deserto, o centro do estado. Não chega a ser igual aquela chuva que lá não, lá enchia assim os buracos e dava enchente, né? Lava todo o chão, aquela chuva que você molha assim, fora o tanto de raio que ali tinha, era muito grande. E meu avô bebia, né? E tava doido, e tava bebendo muito. Nesse dia que caiu a energia, você diz? E é isso, né? No dia que caiu a energia. Sempre caía, na verdade, quando chovia. E a gente resolvia, toda vez que caía energia, a gente sentava em conjunto, porque não tinha TV, não tinha nada, a gente contava histórias, né? E aí eu começava a contar lendas. Eu tinha um tio que era de Minas Gerais, e ele, pelo amor de Deus, aí que ele, lobisomem, ele contava assim com detalhes, ele contava coisas assim terríveis, né? No escuro, à luz de velas. O pessoal já estava sugestionável, né? Mas nessa ainda ele não estava, porque era meio menor e ainda não tinha casado com a minha tia. Mas meu avô, ele tinha um costume, quando chovia, de amaldiçoar Deus e falar contra Deus. E lá fora, na área, ele ia na área, né, na calçada, e começava a gritar: Deus, seu filho da puta, se você existe, que caia essa árvore na minha cabeça. Ele falava assim mesmo. Que susto! Ouvi um grito aí, eu falei, meu Deus. Acho que minha filha, mas desculpem aí. Aí, ele falando isso, ele começou a gritar: Deus, isso ele sempre fez. Deus, seu filho da puta, se essa árvore, se você existe, cai esse raio. Ou ele falava raio ou árvore, né? Cai essa árvore, cai esse raio na minha cabeça. E gritava assim, sabe? De repente, a gente escuta aquele barulho gigantesco, parecia que tinha caído Meu Deus, quando a gente vai lá pra fora, quando a gente vai ver, primeiro, o teto da cozinha tinha caído tudo, né? Caiu todo o teto da cozinha, né? Caiu tudo pro chão. Não matou meu avô, que eu não sei até hoje por quê. Mas a árvore ou o raio?
foi uma árvore gigante, um eucalipto de 30 metros, enorme, com um tronco tão grosso, que para tirar de cima da casa, teve que chamar maquinário, guindaste e cortar ela em vários pedaços. Para tirar, ela era muito grande, ela passava a casa, ela estava atrás da cerca, que era bem longe da casa. Uma descida daria, eu não sei quantos metros daria, eu sei quantos metros daria, mas era longe de casa. E passou por cima da casa e passou a casa. Eu não sei como a casa ficou de pé, sério mesmo. Até hoje isso é inexplicável, porque era uma árvore. Assim, quem nunca viu uma árvore desse tamanho? Acho que tem gente que nunca deve ter visto uma árvore desse tamanho. Chegado perto, dá para ver nas estradas, em zonas de reflorestamento, quando ela está bem grande, mas mesmo assim, eucaliptos jovens, né? Não, esse eucalipto é aquele que você não consegue abraçar com o braço, entendeu? Uhum. E tanto que não dava para tirar, não dava para uma pessoa subir lá e cortar com um serrote, tinha que ser um maquinário, foi um maquinário arrancar aquela árvore. Meu avô, não sei, foi por Deus, aquilo só foi para servir para cair na cabeça dele, né? Caiu nos ombros, né? O que segurou bastante para mostrar que Deus existe. Mas o que segurou bem um pouco foi que o barracão, né, que tinha. Sim. E a geladeira da cozinha, que também segurou uma parte, assim, de cair. Sim, devia ser aquelas de ferro, né? As mais antigas, porque hoje em dia ela virava uma moeda, né? A geladeira não, é aquelas de ferro mesmo. Né? Aquelas antigas. Então, essa cena da árvore, eu lembro que a gente estava assim, por Deus, a gente não estava na cozinha, a gente estava no quarto, porque quando chovia a gente ia para a sala, ou ia para o quarto e se trancava lá, né? Para passar, porque era um pouco desesperador, né? Essas chuvas. E a gente estava trancado, eu vi a notícia, eu vi o barulho grande, e depois essa cena que não esqueço, que era o tamanho daquela árvore, passando por cima da casa todinha, sem aquela casa ter caído, porque hoje acho que cairia, uma casa desabaria inteirinha, uma queda dessa, na força. Você imagina a altura, você tem que fazer conta, a velocidade, a altura e o peso, né? Sim. Sei lá, aquilo foi meio sobrenatural, sim. Agora, e ficou marcado, né? Não brincar com... Quantos anos você tinha, Adri, nessa época? Eu tinha 6 anos. Você é mais velha, né? Você comentou no primeiro vídeo. Eu sou mais velha. Eu sou a neta mais velha dos dois lados. E sou a neta mais velha, sou a filha mais velha e a neta mais velha. E depois foi só aumentando, né, o número de crianças e primos e irmãos. A gente ficou depois morando nessa casa em 23 pessoas, 14 crianças. E 9 adultos, né? Com 3 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha. Então, você imagina, né? Como que era. Tinha 4 bebês nessa. Teve uma época que chegou a ter 4 bebês lá. Tinha de fralda de pano, meu Deus do céu, era um varal gigantesco. Varais de fralda. E o que mais você lembra de sobrenatural, assim? Ou algo que seja muito especial, além da árvore que tenha te assustado? Então, é a questão dos espíritos, né? Porque, assim, era notório, por exemplo, a gente ia dormir, a gente ouvia barulho direto na cozinha, mexendo. Não tinha ninguém mexendo, entendeu? Imagine você dormindo, escutar uma panela mexendo. Então, teve a nossa convidada anterior, a TT, ela relatava a mesma coisa, que ela ouvia sons, assim, de rotina mesmo na cozinha, das pessoas mexendo nos utensílios, só que no outro dia não tinha nada, por exemplo, fora do lugar. Isso era comum. Às vezes, a gente acabava dormindo, né? Às vezes nem ligava, mas às vezes era muito forte. Uma vez meu pai, não aguentando o barulho, sabe? Ele foi até a cozinha, fez café e falou assim: se tem alguém aqui, né, que quer falar com a gente, que está aqui querendo falar com a gente, venha tomar café agora aqui comigo. Ele convidou o espírito para
para tomar café, sabe? Essa cena foi engraçada. Você vê como não era imaginação de criança, porque era um adulto e essa cena aconteceu mesmo, né? Isso era normal. Agora, dentro da casa era engraçado. Se eu ouvia esses barulhos, a gente não ligava tanto. Mas se eu via lá fora, aí, lógico, aí era os cachorros latiam demais, muito, de madrugada, né? Aí meu avô saía com a lanterna para ver, né? E não era comum ele falar que o lobisomem estava dentro do galinheiro, né? Pegando a galinha, né? Que tinha uma festa do Saci atrás de casa, né? Isso ele contava muito, mas os espíritos mesmo que estavam dentro de casa, eles às vezes se manifestavam ou corporeamente, como eu disse, né, vinham vocês viam? Via e aparecia, incorporava, né, também. O meu pai, por exemplo, eu lembro uma vez que meu pai recebeu seria o meu tataravô, depois o meu bisavô. Uhum. E quando ele apareceu falando, né, que estava ali para conversar, minha avó abraçou, meu pai, você está aqui, né? Como se, tipo, você veio, né? Você está aqui. Eu lembro até que ela perguntou para ele, cadê minha mãe? Ele falou que estava do lado dessa menina com cara de turca e me mostrou e falou que mostrou. Cara do quê? Perdão, não ouvi. Cara de turca. Porque ele era árabe, né? E eu lembro que meu avô estava nesse dia, enquanto minha avó estava conversando com o pai, como se meu pai tivesse voltado de uma viagem, gente, sério. Era tão comum, era tão normal que abraçava o espírito, abraçava ali e conversava. Com a família, essa pegada que vocês tinham espiritual, até mesmo pela religião, pela tradição da família, pelo que vocês acreditavam, no caso, né? Não tinha religião, cara. Ali, por exemplo, minha família da minha avó, ninguém era espírita, entendeu? Uhum. Eles inclusive, tinham a religião deles, eram católicos ortodoxos quando chegaram ao Brasil. O meu pai, a família do meu avô já paterno era católica, não tinha nada de espírito. Meu espiritismo, acreditasse nada, ninguém conhecia esse lado. Ninguém seguia uma crença específica. Não, quem era espírita, quem assim chegou a frequentar o centro espírita foi minha mãe. Entendi. Entendeu? Ela trabalhou isso, mas naquele momento nem era ela que estava recebendo, era o meu pai, entendeu? E era a linhagem dele que estava vindo. É engraçado que teve uma discussão entre meu bisavô ali no corpo do meu pai e meu avô. Meu avô estava... os tacos, a casa, os quartos eram todos de tacos, sabe? E os tacos estavam todos revirados, os tacos nem grudavam mais no chão. E as crianças brincavam com os tacos, empilhavam, fazia aqueles tacos de blocos de encaixe, de montar. E os tacos estavam todos empilhados num quarto e meu avô estava, né? Acho que tinha bebido, como sempre, e estava bravo e gritando que aqueles tacos estavam todos revirados, chutando os tacos. No mesmo momento que o meu bisavô estava no meu pai na sala. E aí meu bisavô grita com o meu avô, fala assim, Nilson, você não tem jeito mesmo, hein? Você não tem jeito. Continua reclamando da vida, Nilson. Aí então dava barraco, independente se era encarnado ou desencarnado, o barraco acontecia. Briga. Era uma situação normal para vocês? Ou depois vocês era muito normal. E para os pequenininhos, eles não se assustavam mais, seus irmãos menores? Olha, eles acho que nem lembram, sabe? Para mim era uma coisa totalmente normal, sabe? Eu ficava esperando para ver quem seria o próximo que eu iria conhecer da família. Entendi. Quem que era que viria, né? Tataravô, o tio-avô que eu não vi, o meu avô que morreu antes de eu nascer, meu Deus. Então, era até uma curiosidade, né, da sua parte. Eu tava esperando sempre qual que era o próximo e qual que ia. E se eles iam puxar mesmo a orelha, porque a minha família era muito sem noção. Então, eu ficava esperando esses sermões, sabe? Porque eu achava veio o antepassado com mais noção para dar uma chacoalhada nisso aqui. Eu achava que era uma missão que eles estavam vindo, que tinha para proteger esse povo que não tinha juízo nenhum.
E aí essa discussão foi engraçada, porque meu avô respondeu para ele, falou assim, só assim, eu tenho juízo, sim, vou parar de reclamar assim, só se for numa pinga 3 fazenda, sabe? Começou a falar assim, que eles começaram a discutir, então isso também foi, mas fora os da família, também tinha os que não era da família que aparecia, sabe? A E minha aí a receptividade era a mesma? Vocês conversavam, a curiosidade era a mesma? Ou aí dava um... Aí dava um pouco de medo, né? Porque se é da família, você fala que tá tudo bem, porque falou que é da família, não, quer dizer, significa que tem alguma afetividade com a gente, né? Alguma ligação. Agora que não tem, você fica, o que ele vem fazer aqui, né? Qual que é a ideia, né? E aí, já quem recebia esses tantos de espírito que não era da família era minha tia, e ela recebia no quarto, só que tinha todo um ritual, ela começou a receber direto, sabe? E aí tinha um momento que podia conversar, tinha uns que não, a gente não, criança não podia conversar com eles, tinha uma só que podia conversar, brincava com a gente e tudo mais. E é sempre assim, aí você acha que é espírito, que ele vai saber de coisas que você não sabe, que ele é tipo onipresente, ele vai poder te responder perguntas, né? Às vezes pergunta coisas do futuro, o que você tem que fazer, fica pedindo orientação, ele vira um psicólogo, né? Esses momentos aconteceram mesmo. Mas também tinha aqueles momentos que acontecia coisas que não tinha explicação e que você sabe que não tinha nenhuma ligação com a gente. Até então, né? Como eu disse, há alguma coisa ali, né, entre a casa e a história da minha família que eu não pude resgatar, mas tinha alguma coisa ali muito séria para pagar. Uma vez, por exemplo, apagou mais uma vez um dia de chuva, apagou todas as luzes e tal. Minha tia quis dar um castigo para mim e para o meu irmão, nem lembro mais porquê. Deixou a gente para fora naquela chuva. Só que a gente ficamos no barracão, não pegamos chuva. Mas fica aquela sensação daquele medo. E depois ela abriu para nós, mas colocou a gente para lavar louça. No escuro, escuro, escuro. Era tão escuro que a gente tem que pôr vela, aquela luz de vela só para lavar louça. E todo mundo tava para dentro. Não tinha ninguém no banheiro. O banheiro, como eu disse, o corredor do banheiro dava para... Eu acho que o cômodo do banheiro aí era o mais assustador para vocês, no caso. Era o mais assustador. A janela era para o fundo da casa, entendeu? Então tinha isso. E a gente tava ali na cozinha, lavando louça. De repente, a gente vê uma banheira voando de dentro do banheiro pro corredor. Pô, a banheira tava dentro do banheiro. Ninguém tocou. Era feita de que material? Você lembra? Ou era aquelas banheiras inteiriças? Era aquelas inteiriças de alumínio, sabe? Aquelas bacias, que não era uma banheira, uma bacia grande de fazer de banheira, sabe? Pra criança. Aquelas bacias de alumínio. Ela tava dentro do banheiro, gente. Eu ficava lá dentro, tudo. De repente, aquilo lá voou pro meio do corredor. E fez aquele barulho. Pelo amor de Deus. O coração foi lá na boca. Eu e meu irmão ficamos paralisados. A banheira praticamente voou. A gente fez assim, como se alguém tivesse jogado aquilo lá, entendeu? Pegado a banheira e jogado no meio do corredor. Não tinha ninguém lá dentro. Saímos correndo que nem desembestado para dentro. Essa cena eu nunca mais esqueci. Foi uma coisa assim, né? Porque existe o espírito pode se manifestar, como se diz, ou através de objetos, ou ele pode incorporar, ou você pode escutar, ou você pode ver. E ali acontecia as 4 formas, né? Acontecia toda hora. E ele correu para dentro. Ela achou que a gente não queria era lavar louça, tudo, mas isso nós dois vimos assim com os olhos regalados, né? Ele ia ficar lá na cozinha de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Corremos para dentro. Outra vez, a gente dormia na sala. Isso, realmente, a gente dormia na sala, não tinha quarto para todo mundo, né? Imagina, 23 pessoas. Então, como éramos a maioria, né? E em grande quantidade, a sala era maior, era mais espaçosa. Então, ficamos na sala.
Ele estava dormindo na sala, era, acho que, amanhecendo, umas 5 da manhã, devia ser. De repente, escuta alguém chamando meu avô, mas na janela, assim, um grito: Nilson, Nilson, Nilson! Aquela voz grave, bem na janela, assim. Na janela onde eu estava. Meu Deus do céu, pior que todo mundo escutou. A casa inteira, né? Escutou. Mas no primeiro momento vocês não acharam que fosse realmente alguém que estivesse chamando ele? 5 da manhã, nós fomos lá atrás. Tem lá, né? Já tem um doido, né? Eu sempre vou ser advogada do diabo aqui, até mesmo pra... Não, porque a minha casa era muito longe da cidade. Não era qualquer um que ia ficar andando ali. Aquele horário às 5 da manhã, né? Atrás do rio, tinha uma estrada até chegar na parte da cidade, uma meia hora a pé, entendeu? Então, era longe, a estrada de terra, um caminho um pouco difícil, não era uma coisa assim fácil estar ali naquele momento, 5 horas da manhã. E não era vizinho, não foi vizinho, porque a gente chamou os vizinhos. Acontece isso, será que é o vizinho que está chamando alguém aqui, que mora? Eu falei, tinha outras comunidades. Outras comunidades não, outras famílias, mas poucas, mas tinha, mas a gente foi atrás para saber se era e não era. Eu escutei, minha tia escutou, meu avô escutou, meu irmão escutou. E seu avô que ele era bastante corajoso, assim, ele até desafiava algumas coisas. Ele foi até lá? Ele foi, meu avô não tinha medo de nada, não, meu avô não tinha medo de nada e de ninguém. Isso é uma coisa impressionante, né? A gente sentia resguardado, porque ele enfrentava tudo, né? Não tinha medo de nada, não. E aí ele foi para ver e não viu ninguém. A gente voltou a dormir. Sabe, aquela voz, parecia que estava assim, batendo ali. Aquela voz foi muito forte. Uma voz grave mesmo, um homem chamando. Ele foi dormir e ele sonhou com um cara falando para ele que ele tinha sido morto na minha casa. Decapitado por uma enxada. Meu Deus. Ele sonhou com toda uma história que o cara gritava para ele, tipo, Nilson, você não rezou para mim, você não tá orando por mim, você não ora mais para mim. E não era um conhecido do caso do seu avô, nem de ninguém. Não, meu avô nunca viu esse rosto. Meu avô nunca tinha visto esse rosto. E ele passou a orar ali? Meu avô pegou... Meu avô, assim, deu vela lá no fundo de casa. Meu avô tinha uma religiosidade até. E fez oração, sim, pro cara. Mas isso foi bem forte. Quer dizer, morreu alguém ali dentro, né? Foi morto, foi assassinado ali dentro, né? Aquela casa. Então... E estava ali pedindo ajuda, pedindo oração. Meu avô era tão assim que uma vez ele disse que tinha um demônio, um diabo, um saci, sei lá. Ele viu uma entidade atrás dele. Ele ficou louco, ele foi atrás dessa entidade, a entidade correu o mato assim, foi para trás, ele foi atrás, ele ia atrás, ele correu atrás, era de dia isso, tá? E ele foi atrás e gritava enfrentando, gritava brigando, vem aqui, não sei o quê, né? Aí ele gritava, você via, você fala, não, ele tá bêbado, né? Aí chegou o meu primo e meu irmão, tínhamos uns 3, 4 anos, uns 4 anos. Os dois foram atrás do meu avô. Nossa, meu avô chorou tanto, disse que a proteção desse meu irmão e meu primo salvou ele, né? Protegeu ele também. Ele abraçou os dois e começou a chorar. Outra vez ele estava na beira, sentado na porta, aí ele dormia, tipo, ele disse que empurraram ele, que o saci empurrou ele, e que ele viu que empurrou, ele caiu na área, fez assim. E ele viu os sacis correndo, ele foi atrás também. Ele acreditava, então, nas figuras folclóricas, não era algo que ele contava para vocês, no caso, como história, não. Era não, ele vivia. Realmente
E a gente vivia com ele, né? Meu avô era um cara que meio índio, assim, ele fazia para nós içá, para comer, que ia comer içá com farinha, matava, ele caçava rolinho, caçava bicho. Até que uma vez ele adorava caçar lagarto, ia caçar raposa. E eu odiava ver isso, porque eu assim, nunca gostei de ver matar animal nenhum. Ele adorava comer uma carne silvestre, né? Até que um dia ele foi matar uma raposa, a raposa começou a chorar. E quando ele viu, a raposa estava parindo. Ele atirou na raposa e a raposa começou a parir na mesma hora. E nasceu tudo as raposinhas e não ia ter, a mãe morreu, entendeu? Parindo aqueles filhotes. Ele nunca mais caçou depois disso. Nunca mais. Que bom, que bom. Ele nunca mais matou um bicho depois disso. Isso afetou muito, tá vendo? A natureza prepara algumas coisas, sabe? Tem uma lógica, tem um aprendizado, sabe? Ela não é desprovida de sentido, de sentimento, acha que é simplesmente biológico. Não, tem algo espiritual também. E isso aconteceu para ele nunca mais matar um bicho. Entendeu? Essa casa hoje, depois que nós fomos embora, só para fechar, a casa existe ainda, só que ela está abandonada, né? Foi o mato, tudo tomou conta da casa, um aspecto assim, acho que os bichos estão morando lá dentro, tenho certeza. Ainda continua, eu visitei ela faz uns 10 anos. Ela continuava com aquele aspecto sombrio ainda maior, ainda o aspecto pesado estava ainda... É como se estivesse numa dimensão totalmente... Parece que tomou conta do lugar, inclusive. Parece que até os seres foram embora, sumiram, não sei. Os seres que nos protegiam. E a nossa árvore... Coisa mais triste, eu tenho vontade de chorar, porque a Ilhéu, que era a árvore com que a gente conversava, que era um iroco, tinha mais de 100... Você dava nome a todas as árvores, né? A todas as árvores. E essa árvore era a mais especial de todas. Ela tinha mais de 100 anos. Era também um eucalipto grande, enorme. Também era grosso, um caule muito grosso, grande, bem grande mesmo. E ela era a nossa companheira, né? A Ilhéu começou a secar, a morrer depois que a gente foi embora. Olha só. Ela começou a morrer e devagarzinho, sabe? E a gente sente que ela secou porque nós saímos dali. Ela morreu a partir do momento que a gente saiu dali. Então isso dói um pouco, né? Isso dói um pouco porque a gente foi visitar ela e não tem como não chorar, sabe? Não tem problema, não ver ela secando. Não foi uma... E eu sonhava com ela, Carla. Eu sonhava com ela falando comigo, depois eu fui embora, eu sonhava com as coisas que aconteciam. Uma vez sonhei que ela pegou fogo e ela tinha pego fogo mesmo. Ela era uma referência para você, né? Ela era uma proteção, uma referência no meio de toda aquela situação conturbada ali das pessoas. Ela era paz. Carla, ela dava paz pra gente. Ela era paz. Ela era a referência de vocês. Ela era paz. Simplesmente paz. Eu só falo isso. E ela deu tanto, né? Sentia tanta coisa boa dela. E de repente a gente teve que ir embora. A gente foi obrigado a ir embora. Nos tiraram de lá. E quando a gente teve condição de voltar, ela já estava morrendo. Então você vê como que... Aí depois agora tem os cientistas, descobrem que planta tem sentimento, que planta sente. Já viu? Tem os estudos agora? Tem alguns estudos. Que planta tem sentimento. A gente já descobriu isso faz tempo, né? É surreal mesmo, é verdade, planta tem sentimento. Eu acho que tudo tem eu dentro do meu ceticismo, eu acho que tudo tem o seu valor conforme a gente dá valor àquilo. Pode ser uma coisa que não tenha nada de
como que eu posso explicar, de sobrenatural ou não palpável, até que alguém vá lá e valorize aquilo e traga aquilo para si. Então, aquilo se torna, de alguma forma, sagrado, se torna, de alguma forma, vivo. Eu não sei, de uma outra maneira. Eu acho que tudo que a gente valoriza, essa coisa tem uma energia maior, né? Passa a existir, não sei, uma outra frequência, de um outro jeito. Não sei se estão fazendo entendível. São imagens e sensações que não saem da minha mente, entendeu? E eu fico a vida, sei lá, parece que falei assim, meu Deus, é alguma coisa que falta para mim. Eu peço para Deus, se um dia eu tiver eu quero partir antes de quero fazer uma visita lá, quero pôr meu pé na terra, você entendeu? Quando eu coloco meu pé na terra lá, parece que eu estou voltando para casa. Sim, então, é importante eu acho que essa referência de lá. Eu já comentei, tem um vídeo aqui no canal, eu vou até deixar o link. É um vídeo sobre uma reflexão, não tem nada a ver com rumo aos assuntos que o canal aborda hoje em dia, mas é essa questão da referência. Eu sei porque eu sinto isso na pele, às vezes, a falta de não ter para onde voltar, de não ter uma referência. E quando tudo dá errado, a gente pode citar, por exemplo, essa época de pandemia, que a gente está enfrentando uma coisa que a gente não tem propriamente referência para lidar, porque nunca aconteceu. Ninguém controla e não dá para comparar lá com a peste negra, não dá para você ficar comparando, porque são épocas muito distintas e é nesse momento que a gente quer um refúgio, que a gente quer voltar para uma referência. E é o lugar onde você recarrega as suas energias. Se eu pudesse, eu estaria lá agora. Realmente, se eu tivesse que fugir de tudo isso, se eu pudesse fugir, seria para lá, entendeu? Eu estaria me sentindo extremamente segura. Você tem uma ideia, era uma infância onde a gente não sentia falta de televisão. Teve uma época que a gente não teve nem TV. A gente dormia às 9, acordava às 5 para ver o nascer do sol. A nossa atração era acordar cedo para ver o nascer do sol, esperar meu avô voltar do serviço, que ele trabalhava no tratamento de água. Ele chegava às 6 da manhã, trazendo o ovo do mu para nós. É outra lenda que eu não acabei não contando, que era o mu que botava ovo cozido e colorido para a gente comer. Sei, não era seu avô não que cozinhava e coloria esse ovo? Mas que fosse, né? Mas era gostoso, pelo menos. Era uma delícia. Só que ele colocava, ele escondia numa sacola e colocava no meio fazer a gente procurar, entendeu? Vamos procurar esse ovo, onde está o ovo, e a gente tinha que achar a sacolinha com o ovo cozido. Então, aí ele ficava especial mesmo, né? O ovo devia estar especial. Imagina. Totalmente, junto com o nascer do sol, né? No sol nascendo, de comer no ovinho cozido, colorido, do mu. Pri, que gostoso ouvir sua história. Me passou assim, paz, tranquilidade, um pouquinho de medo e susto também nas partes mais tensas, mas é muito gostoso sentir essa conexão que você tem com o lugar, traz uma sensação de acolhimento para a gente também. Eu espero que o público também se sinta assim. Quem tiver aí sem referência, vamos se acolher lá no Pequeno Paraíso, um refúgio da Adri, cabe todo mundo, não cabe? Cabe sempre. É muito. Quem quiser um dia, vai lá conhecer. Chama Parque Estadual do Juqueri. Sim. E eu queria agradecer. Nossa, como foi muito bom o nosso papo, né? Esses 2 papos. Eu acho que o pessoal conheceu muito sobre o hospital, conheceu também sobre você, viu a questão do sobrenatural de uma forma diferente, sentiu assim a sua energia em conexão com a natureza. Eu acho que foi foi uma mistura de aprendizados aí. Eu espero que as pessoas tenham gostado, né, da história, do ambiente, que tudo foi real mesmo. As fotos são lindas, eu vou colocar aqui para vocês as fotos, ela já me enviou, são lindas fotos da infância dela. E, assim, o que fica de lição é que existem coisas mais importantes na vida do que consumir,
do que ter um belo carro, do que ter uma bela casa, ou ter isso, ter aquilo, para ficar ostentando para os outros. Sim. Né? E que essas coisas mais importantes, às vezes, são tão pequenas, né? Tão fáceis, só que estão na nossa cara e a gente não dá valor. Sim. Então, aí, a gente destruindo o planeta, né? E a pandemia, pouca gente fala, mas ela é resultado disso, da nossa relação com o planeta, uma relação totalmente predadora. Sim. E se não mudarem algumas coisas, ela não será a única, né? Não será, e vai até dizimar, porque nós não soubermos nos relacionar de maneira honesta, de maneira limpa, né, de maneira correta com esse meio ambiente, no qual nós fazemos parte, somos parte. É cuidar da nossa casa, né? E a nossa casa não é só essa de tijolo com a área de lazer ou com o carro na garagem ou aquilo que você falou, né? Repleta dos bens de consumo. É cuidar do todo. Eu acho que é cuidar da casa no sentido do planeta, cuidar do todo, cuidar do outro. Eu acho que muitas lições têm que ser aprendidas ainda, porque senão o ser humano vai pastar muito. Na verdade, a gente tem que entender que a natureza não precisa da gente. Não, o mundo vai continuar existindo. É nós que precisamos dela. Então... É o que o Cristiano falou, né? Esses dias ele falou, ele saiu, porque aqui onde eu moro próximo a 30, não dá 30 quilômetros da área de preservação da Jureia, da segunda Amazônia, a maior área também de preservação de Mata Atlântica. Então, aqui eu moro num lugar muito rico de natureza. E às vezes uma vez o Cristiano, no começo da pandemia, ele saiu na sacada, olhou, porque tem morros por aqui, você vê o mar de um lado, o mar do outro, tem morro. Ele olhou e falou assim: meu Deus, os passarinhos estão cantando, parece que não está acontecendo nada. Eu falei, mas para o mundo não está mesmo. Eles está acontecendo para a humanidade, mas a natureza vai continuar ali, o coronavírus sempre existiu. Era um vírus que sempre existiu no ambiente dele, na natureza, os animais. Ele não tinha atacado ainda seres humanos. Ele começa a atacar seres humanos a partir do momento que esses locais onde esses vírus habitam começam a ser destruídos. Sim. E imagine os vírus que estão lá congelados lá na Antártica, começa lá no Ártico. Nas geleiras que estão... Nas geleiras, entendeu? Vai começar a... Imagine doenças que foram congeladas, vírus que foram congelados lá antes dos dinossauros, sei lá, de repente aparece. Você entende? Então, o ser humano não percebeu nada ainda. Infelizmente, nós vemos pelas atitudes das pessoas em relação a essa pandemia que parece que não está servindo para nada. Para muita gente não está servindo. Muita gente não está aprendendo nada ainda. E ainda precisa sofrer mais para poder aprender. Então, infelizmente, por quê? Porque só pensa em si, é egoísta, pensa só no seu umbigo, pensa em consumir. Se ele não comprar, se ele não gastar, se ele não sair, se o comércio não estiver aberto, vai morrer, entendeu? Eu vivia num lugar que não tinha comércio, que não tinha... a gente não tinha televisão. A gente vivia muito melhor do que o que eu estou vivendo agora, entendeu? Às vezes o ser humano, então, assim, o vivo aqui, ele é mais aterrorizante do que qualquer história sobrenatural que você se proponha a contar. É verdade. Esse fica aí para todo mundo pensar um pouco. Né? Dri, obrigada. Você quer se despedir? Um beijo para o pessoal. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Eu sei que ficou grande, né? A história. Não, mas não tem problema. É história. A gente está aqui para bater papo mesmo. E obrigada para as pessoas terem ouvido, ter escutado. É um prazer estar aqui contando isso tudo. É até uma forma de, né? Eu agradeço mais do que qualquer coisa. Entendi. Se eu reconectar, né, com esse acolhimento, com esse quentinho, né? Com certeza. Ai, que bom que você terminou o vídeo com esse sorriso. É isso, gente. Muito obrigada. Um super beijo
e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Tchau.